Bom, a sua rádio e TV Web Sotero, aqui direto da Unicard, vamos ouvir e levar para vocês que são ouvintes do Brasil inteiro e até no mundo agora, um grande cardiologista, né? Também Deus da medicina. Doutor Alberto Emanuel, como fazer para manter o coração firme? Boa noite, Sotero. Boa noite aos seus inúmeros ouvintes. É um prazer falar com vocês. É uma pessoa que já conheço há muitos anos. E realmente o tema das doenças cardiovasculares, como manter o coração firme, eu diria a você, Sotero, que é fazer um controle dos chamados fatores de risco para as doenças do coração. Controlar esses fatores de risco, que são esses fatores que determinam o surgimento de doença. Quais são? Não fume. Primeiro ponto. Segundo, se tiver pressão alta, tome seu remédio, siga sua orientação. A pressão alta, se ela não tiver controlada, ela aumenta o risco de problema. Terceiro, não deixe seu açúcar ficar alto. Se ele ficar alto, tome seu remédio para controlar o açúcar. Quarto, se o seu colesterol estiver muito alto, siga a orientação do médico. Se for indicado, tome o remédio para o seu colesterol. Faça atividade física regular. Durma cedo sempre que possível. E não faça excesso de bebida alcoólica. E procure viver em paz, que é outra variável que é sempre importante lembrar. Doutor, em vez de quando a gente conversa com uma pessoa, por exemplo, um amigo nosso lá de Bom Jesus, ele conversou com os amigos numa noite, no dia seguinte amanheceu morto. Isso pode ser consequência de coração? Sim. Existe um percentual de pacientes que tem a chamada morte repentina, morte súbita. Quando o indivíduo tem uma morte súbita, geralmente ele tinha um problema no coração que ele estava silencioso. E esse problema é um entupimento, na grande parte das vezes, pode ser um entupimento da artéria, pode ser que esse paciente tenha um coração dilatado, coração fraco. Geralmente esse paciente tem um coração doente. Ou ele sabe que o que é doente já, porque o paciente já conhece, porque já foi o médico, que estava se queixando de inchaço, de falta de ar. Ou, às vezes, o paciente é o seguinte, ele é um diabético que não controla o açúcar, ele não controla a sua pressão, ele não controla o seu colesterol, e de repente tem um entupimento, e de repente esse entupimento ele se rompe e causa um coágulo no coração, e esse coágulo fecha a artéria totalmente e a pessoa tem um infarto e morre de repente. Isso acontece. Doutor, há uma acusação contra um determinado medicamento para melhorar o desempenho sexual. Há pouco tempo, uma pessoa tem uma relação e tomou o remédio e morreu na relação. Foi o remédio mesmo que matou, pode ser? Não. O remédio é um gatilho. Deixa eu dizer o que é um gatilho. O coração normal, o indivíduo ele tem relação sexual normal. Só que pacientes, por exemplo, que têm diabetes descontrolado, têm pressão descontrolada, que fumam, e tem colesterol descontrolado e tem algum entupimento da artéria, esse entupimento está quietinho ali. Então, quando o indivíduo vai usar a medicação, sem saber se pode usar, pode fazer um esforço que ele não está capaz de fazer, não está habilitado para fazer. E esse esforço faz com que um entupimento que ele já tem há muito tempo, estava quietinho ali, nesse esforço, o entupimento rompe e fecha a artéria. Mas não é o remédio que fez isso, é a atividade sexual, é a relação sexual que vai fazer isso. Agora, a relação sexual exige um esforço. E a pessoa tem um problema que ele não sabe que tem, mas ele tem, porque ele não fez a avaliação. Se ele tomar esse remédio, principalmente
se esse remédio ele é utilizado numa relação, que eu vou dizer assim, extraconjugal, fora do casamento. Ah, doutor, por que você está falando de fora do casamento? Porque uma relação sexual com a sua parceira é uma relação sexual que exige esforço do coração. Mas uma relação sexual fora da parceira existe um esforço sexual muito maior. Porque tem ansiedade, o coração bate mais rápido, a pressão fica mais rápida. E se a pessoa tem um problema, aí aumenta a chance de um paciente ter um problema. Não é o remédio em si, é a atividade sexual que o paciente vai ter, que ele não está apto para fazê-la. Só que ele não sabe que não está, porque ele não tem uma avaliação médica. Isso quer dizer, como ele vai estar mantendo uma relação sexual e é casado, ele fica com medo. Isso aumenta mais a... Se ele tiver uma relação sexual extraconjugal, aqui não é questão moral, não, é questão médica. Se ele tiver uma relação sexual extraconjugal, ele vai ficar mais tenso. Por quê? Porque ele fica com medo de não dar certo na hora. É uma pessoa que ele não conhece muito tempo. Ele vai ficar mais ansioso, o coração bate mais rápido, a pressão fica mais alta. Tudo isso contribui para uma possibilidade de acontecer alguma coisa no paciente que já tem alguma doença. Porque se o coração for normal, isso não vai acontecer. Doutor, há alguma droga mais nova para ajudar mais no tratamento do coração ou evitar algumas doenças? Existe alguma medicação que está sendo lançada no mercado? Não, tem medicações novas que se utilizam para combater o colesterol, medicação mais novas, tem medicação mais novas para combater diabetes, tudo tem essas medicações. Todavia, é preciso que o paciente, primeiro, ele faça uma avaliação para ver se ele precisa tomar. E segundo, as medicações mais novas, elas são utilizadas quando as medicações rotineiras não conseguem o objetivo. Por exemplo, o indivíduo tem a pressão alta, usou uma medicação que ele já usa há muito tempo, não está controlando, ele pode usar uma medicação mais nova, mais potente? Pode. Mesma coisa com o diabetes. Você está usando remédio de diabetes, não está controlando adequadamente, tem medicações mais novas que a gente utiliza para o diabetes, que também reduz a chance da pessoa ter infarto, etc. e tal. O grande problema, no meu entendimento aqui, não é a procura de uma medicação nova, não. É as pessoas os médicos convencerem os pacientes que é preciso fazer um controle adequado no fator de risco. Se o médico diz para o paciente, olha, você não fuma e ele fuma, o que é que o médico vai fazer? Nada, não. Se o médico diz ao paciente, olha, sua pressão está alta, toma aqui seu remédio. Aí ele volta, está tomando assim, não, doutor, eu não estou usando remédio, eu tomo um dia, 5 dias eu não tomo. Você diz, rapaz, sua média é todo dia, senão você pode ter problema. Então, o mais importante seria, em termos de para a população em geral, é a seguir a orientação médica rigorosamente, para ver se ele está com tudo controladozinho. Diria a vocês que a saúde é assim, uma mesa de 4 pés, a saúde do coração. Um pé é o diabetes, tem que estar com o pé da mesa, controlar o açúcar. Outro pé, pressão alta, controle da pressão. Outro pé, não fume. Outro pé, se tiver colesterol alto, controle. Se um desses pés derem problema, um deles, a pessoa pode ter um problema. Pode ter um infarto, pode ter um derrame. Se o paciente deixa tudo solto, a mesa vai cair. O que é a mesa? É a saúde. É a doença que vai chegar. Doutor, eu sempre comento no rádio que muitas vezes a pessoa tem uma pressão descompensada, a glicemia descompensada, vai para um posto de saúde, encontra um médico que não é endocrinologista, que não é cardiologista. Como é que ele vai resolver esse problema? Não é necessário qualquer médico bem treinado, que tem uma formação básica, ele sabe, via de regra, sabe da medicação para controlar a pressão, que existe inclusive no SUS. Existem boas medicações no SUS.
existem medicações do SUS boas para o controle do diabetes. Então não é preciso que tenha um cardiologista. Ah, eu tenho pressão alta, só o cardiologista controla. Não, o médico clínico, ele é bem treinado, ele é interessado, ele tem totais condições de controlar a pressão da maioria dos pacientes com pressão alta, da maioria dos pacientes com diabetes e da maioria dos pacientes com colesterol alto. Um percentual pequeno, esse médico pode ter dificuldade, porque vai usar insulina. Aí tem médicos na saúde pública para usar para casos mais graves, mas a maioria, no total, a maioria, se você for olhar a maioria, é possível o médico clínico resolver a maioria dos casos. O problema está no que eu lhe falei. O paciente não toma o remédio, o paciente esquece um dia, não toma dois, o paciente bebe como não devia. Enfim, é um problema muito sério, porque depende do interesse do médico, mas também do interesse do paciente. O interesse no sentido de procurar ver se seus exames estão bons e no sentido de seguir a orientação médica adequada. Não adianta você, por melhor médico que tem no mundo, ele deu uma orientação adequada e você não segue. Não adianta. Ô doutor, tem também um detalhe. Eu sei que tu é diabético, o sujeito tem pressão alta e tem comida que ele não pode comer, tem coisas que ele não pode comer. Sim. Mas o cara é pobre, aí ele, o que vem pela frente come, isso também prejudica, né? Ora, sim, eu acho que, claro que influencia, né? A gente não vai negar que o indivíduo tem uma melhor condição econômica, tem, isso é favorável a eles tomar as medicações mais adequadas, de seguir a dieta de uma maneira mais adequada, mas é possível também o indivíduo que não tenha grandes condições econômicas seguir uma orientação médica adequada. Não é impossível, absolutamente. Doutor, é importante que todo ano se faça uma revisão. Qual a importância também do eco, para quem não sabe? Olha, o ecocardiograma é uma ultrassom do coração que a gente utiliza para o não é um exame de rotina para ver a saúde. O eco é indicado quando o médico suspeita que o paciente está com o coração crescido, quando ele bota o aparelho no paciente e vê que o paciente tem um sopro, ele vê, olha, aqui tem um problema. Mas não é um exame de rotina. O indivíduo tem pressão alta. Precisa fazer? Não precisa para todos. É para um pequeno percentual de pacientes. Então o médico ele vai dizer, olha, aqui você precisa do eco. Aí em outras situações, você não precisa do eco, não é exame obrigatório. O obrigatório é medir a pressão. Aí é obrigatório. Não se concebe para um médico ginecologista ou endocrinologista e o médico não mede pressão. Tem que medir pressão. Então, mediu a pressão estando boa, o médico clínico, ele ausculta o coração e não viu a normalidade, não precisa do eco para esse paciente. Doutor, muitas vezes o médico passa um medicamento para o paciente. Aquele medicamento é um medicamento bom, ele está passando porque sabe que é bom. Pode o organismo não aceitar aquele medicamento? Pode. Por que existe mais de 10 remédios para pressão? Por quê? Porque tem paciente que ele tolera bem o remédio e o irmão dele ali, que usa o mesmo remédio, não aguenta tomar o remédio. Por exemplo, tem alguns remédios que a gente usa que às vezes pode dar tosse no paciente, controla a pressão, mas tem paciente que tem uma tosse seca. E tem pacientes que ele não tem a tosse seca. Então a gente só sabe se o paciente tomar e diz, olha, eu estou sentindo esse efeito colateral. Aí a gente muda. Mas o médico não sabe quem é o paciente que vai se queixar de algum efeito colateral. O que é que o médico faz? Deu remédio. Se porventura surgir alguma coisa que esteja incomodando, volta e a gente muda o remédio e resolve o problema. Então fica claro para você que ouve a Web Rádio TV Sotero, hoje nós estamos pelo mundo, graças a Deus, uma das maiores audiências, e levando até vocês um grande cardiologista. Eu estava numa situação crítica e eu fui recomendado pelo Dr. Sérgio Tadeu, seu médico para acompanhar o seu coração até o dia da cirurgia, é o Dr. Alberto Emanuel. Você se lembra disso, doutor? Sim, lembro. Não é?
Falou ali, conhece tudo da medicina, viu? E eu fico muito feliz, eu gostaria de deixar, assim, os microfones da Rádio Web Soter com as suas despedidas, o senhor acrescentar algo que eu não lhe perguntei. Bom, primeiro eu tenho que agradecer a oportunidade a você de alertar para as pessoas, que as pessoas procurem o básico, o mínimo que a pessoa pode ter de saúde. O mínimo. Fazer o mínimo uma vez por ano. Faça uma glicemia, faça um colesterol, faça um triglicérido, não fume, meça sua pressão, faça uma caminhada, não faça o uso abusivo de álcool. Importante, no momento que nós estamos vivendo, não ande com a faca entre os dentes. Procure ter paz, procure ter empatia pelas pessoas, pelos seus semelhantes. Procure ter mais, é isso mesmo, empatia, paciência. Porque a agressividade também é uma coisa ruim para a saúde. A respeito de se você teria alguma coisa para me perguntar, não, eu acho que nós estamos tocando nas coisas mais importantes e realmente esses fatores, como eu falei, eles são responsáveis pelo surgimento das doenças do coração, que matam em torno de 350 mil pessoas por ano no Brasil. É praticamente uma morte a cada 2 minutos. E a maneira de reduzir essas mortes não é necessariamente com medicina de alto avanço, tecnologias enormes. É controlar o açúcar, é controlar a pressão, é não fumar, é controlar o colesterol, é fazer atividade física, é não beber, é dormir cedo e evitar a faca entre os dentes. Muito bem, eu estou falando aqui direto da Unicard, não é? Onde você vem tratar o seu coração para ganhar saúde, a minha saúde hoje, essa parte de coração, quem cuida é o doutor Alberto Emanuel. Eu trabalho até meia-noite, doutor César cuida de uma parte, doutor Alberto Emanuel do outro, doutor Antônio José do outro, e a gente vai vivendo. Até para tomar um remédio, eu pergunto, eu posso tomar? Como eu lhe perguntei há pouco, né? Sim, claro. Doutor, estou com um esperança, o senhor disse, pode e tem uma certa recomendação. Não adianta querer ficar só engolindo o remédio, né? Absolutamente. Porque realmente a automedicação pode ser uma tragédia, a depender do cenário. Então é bom sempre perguntar a orientação médica se aquele remédio é adequado ou não, para evitar problemas. Bom, essa entrevista também vai ser rodada no Show de Notícias, que apresenta aos domingos, que tem aqui o doutor Moacir Nascimento, doutor Antônio José e outras autoridades, o Tenório. Doutor, eu abraço a doutora Idália, a Nelma, a Damiana, tem a outra menina aí, Natália, sempre tratando a gente com carinho. O senhor atende aqui de segunda a sexta? Quais os horários, doutor? Horário comercial. Certo. Se você quer ter um coração batendo legal, é só visitar a Unicard e marcar sua consulta. Doutor, que Deus abençoe, viu? Um abraço para a dona Idália e para toda a família, viu? Muito obrigado. Bom, a Web Rádio e TV Soter acabou de entrevistar um deus da medicina também, doutor Alberto Emanuel.